Fala turma, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal do Pedro Feitosa, onde eu trago análise de jogos, de partidas de futebol para vocês na visão de um trader esportivo profissional. Já que eu sou trader aí há pouco mais de 10 anos, decidi iniciar essa comunidade. Isso não é só um canal, é uma comunidade de apostadores, de pessoas que estão querendo aprender mais desse mercado. A única coisa que você precisa fazer é se inscrever no canal, deixar o like, deixar o comentário, deixar o feedback para a gente crescer cada vez mais essa comunidade juntos. Só para você ter uma noção, pegamos green no palpite gratuito que eu mandei aqui na sexta, no sábado, no domingo, na terça, na segunda não teve, então na terça de Champions League também bateu. Tá bacana, né? Tudo isso de graça. Em falar de graça, tem R$5 de graça para você no link da descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer o seu cadastro e sem mais conversa, vamos direto para as análises dos jogos dessa quinta-feira de futebol. Vamos direto à análise do primeiro jogo, é jogo de semifinal, é UEFA Europa League. Temos aqui Roma jogando em casa contra o Bayer Leverkusen. Duas equipes aí que poderiam ter feito melhor na sua temporada no seu campeonato nacional, mas que tem aqui uma chance de um campeonato, de ser campeão internacionalmente pela UEFA Europa League. A Roma paga 2 vezes em casa, enquanto o Bayer Leverkusen, que é a zebra, pagando 4 vezes. Para esse jogo aqui, Roma, over 1.5 nas últimas 6, ou seja, mais de 1.5 gols nas últimas 6 partidas. Bayer Leverkusen não perdeu 90% dos seus últimos 10 jogos, marcou gols em 80% deles e marcou 2 ou mais gols em 60% deles. Também é um time over, tanto que temos aqui over 1.5 em 80% dos seus jogos. Na race dos dois times, não no campeonato, mas em todas as competições, 2 times bem instáveis. A Roma, 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. Bayer Leverkusen, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Para esse jogo aqui, o que é que eu vejo, o que é que eu entendo aqui de interessante? Acredito no mercado de gols, um mercado interessante, mais de 1.5 gols, mas também acredito no mercado de cantos. Todas as duas equipes têm uma média alta de escanteios na temporada. Então eu vou criar uma aposta nesse jogo, juntando esses dois mercados. Então vamos aqui direto, Internacional Clubes, UEFA Europa League. Aí eu vou aqui em Roma e Bayer Leverkusen, mais opções. Eu vou criar uma aposta com vocês. Vou aqui em criar aposta, vou em total de gols, mais de 1.5 gols, e vou em total de corners na linha mínima de 7.5 cantos. Olha como ficou interessante essa operação. Deu 88% de retorno, ou seja, uma odd de 1.88. Se tivermos êxito com essa operação, é 88% de lucro na conta. Então, essa é a minha análise para Roma e Bayer Leverkusen, jogo válido pela semifinal da UEFA Europa League. E o palpite gratuito para essa quinta-feira de UEFA Europa League é justamente o primeiro jogo que eu comecei analisando com vocês, Roma contra Bayer Leverkusen. Entrei em mais de 1.5 gols, que é um mercado que vem acontecendo continuamente nos jogos das duas equipes, tanto a Roma jogando no italiano, quanto o Leverkusen jogando na Alemanha. Temos aí a Alemanha, um dos torneios, um dos campeonatos mais over que existe no mundo atualmente. E temos aí mercado de cantos, mais de 7.5 cantos. Todas as duas equipes têm uma média acima de 7 cantos na temporada. Então temos aí boas oportunidades. Juntei essas duas apostas em uma aposta criada que me deu um retorno aqui de 1.88, ou seja, 88% de retorno no caso de êxito. Coloquei aqui uma unidade, minha unidade é de R$1.000, a uma odd de 1.88, dá um retorno aqui de 1.880. Se tivermos êxito nessa operação, teremos um lucro de R$880. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite para esse jogo de semifinal de UEFA Europa League. E para o nosso segundo jogo do dia, temos também mais um jogo de semifinal. Aqui temos Juventus jogando em casa contra o Sevilha. Análise rápida aí dos números da Juventus. Levou gol em 80% dos seus jogos, porém menos de 3.5 em 100% dos seus últimos 10 jogos. Do outro lado tem um Sevilha, que você vê, o Sevilha não está bem no Campeonato Espanhol, não deve classificar
pelas vias do Campeonato Espanhol para nenhuma competição europeia, mas aqui, ó, marcou gol em 80% dos seus últimos 10 jogos, não perdeu 80% dos seus últimos 10 jogos e marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus últimos 10 jogos. É um time que vem aí num processo de recuperação na competição. Tô até aqui dando uma olhadinha aqui como é que foi o seu último jogo, venceu em casa pelo Campeonato Espanhol, ocupa apenas a 11ª colocação, mas vem aí numa espécie de recuperação. Ó, o último jogo do Sevilha ganhou do Espanhol, depois perdeu 2-0 para o Girona, 1-0 ganhou do Bilbao, 2-1 em cima do Villarreal, meteu um 3-0 no United, que o fez classificar para essa semifinal. Para esse jogo aqui, qual é a minha análise? É a análise um pouco diferente do jogo da Roma. Nesse jogo eu já acredito num jogo de poucos gols. Um jogo de ida, a Juventus aqui é um time de uma defesa bastante sólida em relação a número de gols. É um time que não costuma levar 2, 3 gols de ninguém. Do outro lado temos um Sevilha que a única chance dele de competição europeia é vencendo a UEFA Europa League, então joga todas as suas fichas nessa semifinal. Essa odd aqui está um pouco desregulada, o Sevilha desbancou aí o Manchester United, que está fazendo um bom campeonato inglês e era um dos favoritos aí para poder ganhar essa UEFA Europa League, e o Sevilha foi lá e desbancou. Parece que o Sevilha, ele sabe como jogar essa competição, é um dos maiores vencedores dessa competição, joga muito bem e sabe jogar esse mata-mata. Então tem que ter cuidado com o Sevilha, não fique imaginando porque o Sevilha está muito mal no espanhol que isso vai se repetir na UEFA Europa League, porque não está se repetindo. Para esse jogo, a minha análise é um jogo de poucos gols. É um jogo aí de menos de 3,5 gols, numa odd de 1,22. Pedro, mas essa odd aí está um pouco baixa. É uma odd para você juntar com outra operação e fazer uma entrada múltipla. Você pode escolher aí algum jogo que esteja pagando 1,35, 1,40, 1,38, que quando junte vai dar uma odd aí acima de 1,60, 1,70. Então pode ficar interessante, beleza? Inclusive vai ter um jogo aí no Brasileiro que eu vou trazer para vocês, que vai ter uma odd muito próxima de 1,40 e que você pode trabalhar fazendo uma dupla com esse jogo. Já tô aí até te dando uma dica de como montar uma operação, beleza? Mas para Juventus e Sevilha, a minha análise é menos de 3,5 gols, numa odd de 1,22 para esse segundo jogo de semifinal de UEFA Europa League. Agora vamos à análise do Campeonato Brasileiro. Temos aí o líder Botafogo jogando em casa contra o Corinthians. O Corinthians que sinceramente não está nada bem. Conseguiu ali no finalzinho do jogo contra o Fortaleza pegar um empate, mas quase perdia em casa para o Fortaleza. Ah, Pedro, mas o Fortaleza tem um time organizado. Muito bem organizado. Não é só um time organizado, é um time muito bem organizado, muito bem treinado. Esse Botafogo, sinceramente, me surpreende. Peço perdão aí aos botafoguenses, mas me surpreende, porque eu sinceramente não vejo assim um time excelente, com grandes peças. Tem assim alguns bons jogadores, mas não acredito que seja um time que vai levar o Campeonato Brasileiro. Essa é a minha análise inicial da competição, beleza? Por favor, não me julguem. Eu estou apenas tecendo aqui a minha opinião. Mas Botafogo joga em casa, paga 2,05. O Corinthians joga fora, paga 3,80. Botafogo não perdeu nenhuma das suas últimas 10 partidas, marcou gol em 90% delas, marcou 2 ou mais gols em 90% dos seus últimos 10 jogos. Tiquinho tá com a gota. Ganhou 80% dos seus últimos 10 jogos. Over 1.5 em 90% dos seus jogos. Over 0.5 HT, um gol pelo menos no primeiro tempo em 90% dos seus jogos. Do outro lado tem um Corinthians que também é over, ó. Over 1,5 em 80% e over 0.5 HT em 80%. Então temos aqui um padrão, que é um padrão de gols. Não um padrão de muitos gols, de mais de 2.5, 3.5, nada disso. Mas temos aqui dois padrões. O padrão de 0.5 HT para ter pelo menos um gol no primeiro tempo e o padrão de mais de 1.5 gols na partida. O que é que me agrada mais? É o mais de 1.5 gols na partida. Estamos vendo aí, principalmente nesse Campeonato Brasileiro, vários jogos que terminam o primeiro tempo 0-0 e no segundo tempo os gols acontecem, assim como aconteceu no caso do jogo do Corinthians e Fortaleza. Então, para esse jogo, a minha análise aqui é mais de 1.5 gols, tá com a odd de 1.40. Lembra quando eu falei com vocês no jogo anterior de Juventus e Sevilha que você poderia pegar aquela odd de menos 3.5 gols e juntar com um outro jogo pagando uma média ali de 1,40?
aí temos aqui uma oportunidade. Se você pega o 1.40 desse jogo mais de 1.5, você pega aqui 1.40 vezes 1.22, que foi a odd de menos 3.5 do Juventus e Sevilha, dá uma odd de 1.70, 70% de retorno. Então já estou te dando aí uma outra sugestão, já que eu já trouxe o palpite gratuito no jogo da UEFA Europa League anterior. Então, para esse jogo Botafogo-Corinthians, mais de 1.5 gols, essa é a minha análise. E para fechar com chave de ouro, os jogos dessa quinta-feira, Fortaleza contra São Paulo. Fortaleza jogando em casa, pagando 2. São Paulo jogando fora, pagando 4,20. Empate, pagando 3,20. Números do Fortaleza: não perdeu nas últimas 9 partidas, marcou em 90% dos seus últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus últimos 10 jogos. Tem aqui um bom padrão de over goals. Joga contra um São Paulo que não perdeu nas últimas 6 e não sofreu gols em 80% dos seus jogos. E agora, Pedro, o que é que você vai fazer com esse jogo? Se você tem aqui do lado um time que tem um padrão de gols e do outro lado um time que tem padrão de under, essa é uma situação complicada para a gente poder fazer uma análise, porque realmente são equipes que estão mostrando padrões diferentes. Mas para esse jogo especificamente, e aí vai também um pouco de feeling, eu acredito mais no padrão de gols do que no padrão de under. Para esse jogo aqui, ambas marcam a 1.91, é uma boa operação. Mas Pedro, se você observa que o São Paulo não tomou gol em 8 dos últimos 10 jogos, por que você acredita que nesse jogo ele vai tomar? Porque ele joga contra um Fortaleza que vem marcando muitos gols, que quando joga com o apoio da sua torcida tem mais força ainda. Jogou muito bem contra o Corinthians fora de casa, mesmo com o apoio da torcida do Corinthians ali o tempo todo. Jogou muito bem o Fortaleza, na minha opinião, merecia a vitória no jogo de São Paulo. E nesse jogo eu acredito sim que o Fortaleza deve marcar um gol contra a equipe do São Paulo, que está muito bem defensivamente. Acredito então aí que o mercado, o padrão de gols, ele deve prevalecer diante do padrão de under, que é do São Paulo. Beleza? Então, nessa balança de padrões diferentes do Fortaleza over e do São Paulo under, na minha análise e também aí contando com um pouco de feeling, acredito mais no padrão de gols. Para esse jogo de Fortaleza e São Paulo, para colocar uma unidade seca, a minha análise e o meu palpite é ambas marcam. Dessa forma, nós encerramos aqui mais um vídeo de análise de jogos de futebol. Deixei aquele palpite gratuito que na sequência dos últimos dias aí tá muito positiva, super positivo. Vai deixando nos comentários aí o que é que vocês estão achando. Hoje deixei mais um palpite gratuito, espero que tenhamos êxito de novo. Pode ser que aconteça de não bater, né? É futebol, evento futuro incerto, sempre falo desse jeito. Mas espero vocês nos próximos vídeos. Tamo junto, vamos pra cima, crescer essa comunidade e se inscreve logo aí.